Querido diácono Marquinho, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, no Santo Evangelho deste domingo, Jesus conta uma parábola bastante atual. Fala de um administrador desonesto e astuto. Em primeiro lugar, deseja ensinar para todos nós como nos relacionarmos com os bens econômicos, com o dinheiro. Ele vai dizer: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. É curioso que aqui nosso Senhor coloca uma alternativa: ou Deus ou o dinheiro. E essa postura não aparece mais em nenhum outro lugar do Evangelho, em nenhuma outra realidade. Aqui Jesus compara o dinheiro com Deus. Por quê? O dinheiro existe para servir ao homem, mas muitas vezes o homem serve o dinheiro, faz do dinheiro o seu ídolo, perante o qual se inclina, no qual coloca toda a sua confiança. E Jesus veiculou este ensinamento contando a história de um homem, de um administrador. Naquela época era muito comum na Palestina que grandes proprietários de terra, muitas vezes estrangeiros, confiassem seus bens a alguém que pudesse administrar o que é seu. E essa relação entre proprietário e administrador era uma relação de confiança, porque o administrador deveria entregar aquilo que é devido ao proprietário. E um homem foi pego na sua desonestidade. E vejam a postura do homem. Ele chamou aqueles que deviam ao patrão e começou a fazer descontos. Alguns estudiosos dizem que naquele momento o homem estava abrindo mão daquilo que lhe cabia, estava abrindo mão da sua parte. Havia sido desonesto em outros momentos, mas ali, aquilo que Jesus fala, quando vai aplicar essa parábola à vida, ele vai dizer que aquele homem soube usar do dinheiro injusto para fazer novos amigos. Naquela condição, perder o emprego significaria estar na rua da amargura, sem nenhuma garantia, e assim fazendo com que aqueles homens lhe devessem um favor, quando de fato estivesse na rua, poderia bater na porta deles e pedir para ser acolhido. E Jesus elogiou aquele homem, não elogiou a desonestidade. Jesus elogiou a esperteza, a inteligência prática para resolver um grande problema. Às vezes a esperteza parece muito aguda para fazer aquilo que é desonesto. O homem se acha esperto
na medida em que ele obtém vantagens em relação a seu semelhante. A esperteza muitas vezes está associada ao mal, e isto não é dos nossos tempos apenas. Vejam a primeira leitura da missa de hoje, tirada do profeta Amós. Amós viveu aproximadamente 750 anos antes de Cristo. Exerceu o ministério profético no momento em que o reino da Samaria prosperava. Havia uma grande prosperidade econômica, mas ao lado de todo aquele progresso, existiam muitas imoralidades, as injustiças, as relações inadequadas no comércio, balanças adulteradas, por exemplo, quilos de 700 gramas, de 800 gramas. Existia também exploração dos mais pobres. Havia essa relação torta, né? Alguns se sobrepunham sobre outros para obter vantagem financeira. Quando o dinheiro é a meta de uma vida, quando enriquecer a qualquer custo é a meta de uma pessoa, a corrupção é justificada. A pessoa sacrifica os grandes valores da vida. A pessoa se permite todo tipo de falcatrua, e isto não é bem visto aos olhos de Deus, porque ofende uma justiça muito apreciada pelo céu, que é a virtude da justiça. Muitas vezes, ao longo da Sagrada Escritura, nós vamos ler que a injustiça é um pecado que clama aos céus. Assim, vejam, Jesus, de fato, elogia a esperteza do administrador desonesto. Ele foi astuto, e ele vai dizer: os filhos deste mundo, os filhos das trevas, são mais espertos nos seus negócios do que os filhos da luz. Com essa palavra, no fundo, Jesus diz para nós: olha, eu gostaria que vocês que são filhos da luz fossem tão espertos ou mais espertos do que os filhos das trevas, que a mesma capacidade que os homens maus têm para fazer o mal, vocês tivessem para fazer o bem. Às vezes os bons, ou aqueles que se consideram bons, se colocam de forma muito tímida em relação aos maus. E se os maus ganham espaço na sociedade, é por causa da omissão dos bons, porque os bons não se impõem. Os filhos deste mundo são mais espertos nos seus negócios do que os filhos da luz. Nós vemos, às vezes, na sociedade, tantos esquemas. Nós vemos, de fato, inteligências brilhantes a serviço da corrupção, a serviço do mal. E não vemos homens astutos na capacidade de fazer o bem. Isso é uma realidade. Às vezes os bons se colocam de forma muito medíocre na sua relação com Deus. Quem dera nós pudéssemos ter essa astúcia para conquistar os bens eternos,
para que pudéssemos fazer o bem. Vejam que não à toa, São Paulo, na segunda leitura, nos convida a rezar por todos os homens, mas especialmente por aqueles que nos governam e por aqueles que ocupam altos cargos na sociedade. Para quê? Para que tenhamos uma vida serena, para que gozemos de dias tranquilos. Nós precisamos rezar e agir nesse tempo muito especial da nossa história. Estamos a dias das eleições e precisamos pensar, né? Precisamos nos corresponsabilizar pelo bem da pátria, votar corretamente, usar do voto, né? É um exercício de cidadania, usar desse instrumento democrático para fazer o bem, para tentar escolher gente boa, ou ao menos, né, se não encontrar gente boa, os menos piores. Às vezes, né, vejam que essa mentalidade atual, muitos estão contentes, né, com aquele que é o mal menor. Podem ver, é uma coisa assustadora. Eu vou votar nesse porque não é tão ruim quanto o outro. Quer dizer, parece que a sociedade está se acostumando com a mediocridade e não se preocupa, e até a igreja mesmo, de preparar cristãos que com astúcia possam conjugar a sua inteligência com uma virtude que aparece no final deste evangelho, que é a fidelidade. A inteligência e a astúcia precisa ser conciliada com a fidelidade a Deus, com a fidelidade à própria missão, ao bem comum, ao bem do próximo. O bem comum é a condição para que nós tenhamos os nossos bens também privados, os nossos bens particulares. Queridos irmãos e irmãs, pensemos nisso. Aquele homem foi esperto, foi astuto, e por isso conseguiu de Jesus um elogio. E assim o Senhor deseja nos impulsionar a sermos também bons, astutos na capacidade de fazer o bem. É o que Jesus pede de nós. Assim, o Evangelho de hoje, a palavra de Deus neste dia, nos ensina em primeiro lugar o relacionamento correto com o dinheiro. Não é nosso Deus. O homem pode usar do dinheiro para o próprio sustento, para viver com dignidade. Pode usar do dinheiro para fazer o bem, sobretudo aos mais pobres. Pode não usar do dinheiro de forma egoística, usar do dinheiro para fazer o bem. Esse também, quem age corretamente no uso do dinheiro, alcança os bens eternos, alcança o céu, a salvação eterna. Mas essa parábola também nos ensina, e toda a palavra de Deus nos ensina, a sermos bons e astutos, que tenhamos coragem e determinação para fazer o bem, e assim possamos ser em proporção àquilo que os maus são, usar da capacidade que os maus têm para fazer o mal, usar das nossas capacidades para fazer o bem. Essa é a proposta da palavra de Deus neste dia, que nós tenhamos não só o reto uso dos bens econômicos, mas que nós também possamos ter inteligência e astúcia para fazer o bem. Vamos pedir a Nossa Senhora que interceda por todos nós, que nós saiamos dessa missa mais convertidos na relação com as coisas e também na relação com a sociedade, na relação com o mundo. Que nós cristãos sejamos de fato aquilo que Jesus deseja, sal da terra
e luz do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.